E aí, gurizada, chacoalhando, né? O Paulo Pesolano é o novo treinador do Internacional, tá? Vai comandar aí esse grupo de jogadores. A gente já tem ouvido muitas características dele por aí, a forma como ele trabalha em termos táticos, o time dentro de campo, quanto que ele é enérgico, né? É um cara muito verdadeiro também, não tem papas na língua, o que tiver que ser falado para os jogadores na lata deles ou quem quer que seja, esteja nesse grupo de trabalho do Internacional, ele vai falar, o cara é trabalhador, dedicado, vai sim puxar bem, né, apertar bem o cinto em cima do grupo de jogadores que estará sob o seu comando. Ainda não sabemos bem, né, qual será o grupo de jogadores definitivo, porque o Internacional vai ter aí alguns jogadores que vão sair, outros vão chegar, nem a questão também da gurizada da base, tá? Mas é um cara que realmente vai chegar com sangue no olho aí para treinar o Inter. Vamos ouvir um pouco ele falando sobre as suas características. Boa sorte, meu. Time muito ofensivo, um time que é protagonista. Depois vai ter gente de muito trabalho. Eu gosto de trabalhar muito. Nós, por reglamento, no corpo técnico, tem que ficar 3 horas antes do treinamento no corpo técnico e ficamos toda a tarde olhando o treinamento, falando muito o corpo técnico. Então, E o Abel Braga chegou, né, ao Internacional ontem, concedeu entrevista coletiva, mais de 1 hora de entrevista, onde ele, obviamente, foi questionado sobre várias questões. Gostei muito quando o Abel falou sobre o Leomir, o Leomir, que é seu fiel escudeiro, que o Leomir vai ter um papel importante no elo entre os profissionais e a categoria de base. A nossa categoria de base que tanto aí nos deixa preocupado, mas que mesmo assim, a gente não tendo mais aquela grande quantidade de grandes jogadores, né, acima da média e fora da curva, tá? Mas que mesmo assim é uma categoria de base que nós estamos conseguindo, no caso o Internacional, né, está conseguindo fazer algumas transações, aí, negociar alguns atletas. Tivemos aí, né, a grande venda do Gabriel Carvalho, o Matheus Dias, agora há pouco aí também, né, no meio do ano sendo negociado. O Luiz Otávio saindo para os Estados Unidos e o próximo, né, o bola da vez aí é o Ricardo Matias, tá? Então, vamos ver aí como se dará. Eu acredito que a função do Leomir seja muito parecida com a do Julinho Camargo, né? O Julinho Camargo, que estava no Internacional, saiu, a sua vaga ficou em aberto e nós teremos aí o Leomir, né, como sendo aquele fiel escudeiro de Abel Braga. Dale, vamos, Colorado! Ontem, na apresentação do Abel Braga, ele comentou muito sobre dar moral para alguns jogadores que ainda não representaram bem a camisa do Internacional. Caso, por exemplo, do Borré e o Bernabé, que caiu muito de rendimento nesta temporada. Ele que no ano passado foi aí o melhor lateral esquerdo do país, mas esse ano realmente o Bernabé estava com a cabeça em outras coisas, né? E comentou também sobre a questão do mental dos jogadores do Internacional, né? Do anímico, enfim. Tá? Muita gente acha que isso é besteira, mas em esporte de alto rendimento, esse talvez seja um dos fatores principais para que o atleta possa ter autoconfiança e poder desenvolver o seu melhor em campo. O Paulo Autuori já comentava um pouco sobre isso quando ele trabalhou no Internacional. Aliás, ele falou sobre os 4 pilares desportivos, não é esportivos, 4 pilares desportivos que são fundamentais para o futebol. Olha aí, e tudo treme.
Hoje, existem, de uma maneira muito clara, eu escuto falar às vezes a forma física, para mim isso não existe, tá certo? Existe a forma desportiva, que é muito clara, e tem a ver com 4 pilares, tá certo? Parte técnica, que é a qualidade individual do jogador, é dele. A parte tática, que tem a ver com a metodologia de treino, a ideia de jogo, capacidade, parte tática e estratégica. A parte física e aquela que nesse momento é a mais importante, que é a parte mental. Mais do que um jogador de futebol, ele é um competidor. E como tal, ele tem que entender que por vezes, e o futebol permite isso, ele pode não ser superior ao seu antagonista, ao seu oponente, tá certo? Tecnicamente. Mas se ele for mais forte mentalmente, ele vence. O futebol permite isso. Por isso é imponderável. Por isso é a paixão que é no mundo todo. Então, ser forte mentalmente. É isso que eu quero. Falar é fácil. Transformar isso em gesto, em ato, em atitudes, nos momentos difíceis, é um pouco mais complexo.